Olá! A paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede o entendimento humano é essa que eu quero para a sua vida, para que você tenha saúde emocional, saúde mental, que o seu dia seja mais leve, que você se vista com um sorriso, sabe? Muito bonito. Verão que o dia não está favorável para sorrir. Quem disse que precisa? Não precisa acontecer nada engraçado, não. Faz você o dia se tornar leve. Começa você a exercitar, sabe? Ó, sorri. Daqui a pouco você vai estar dando gargalhada de você mesma. Isso vai ser leve, isso vai ser espontâneo. E isso vai ser muito forte, assim, muito. É algo que vive e depois me conta. Hoje nessa mesa eu quero falar sobre a visitação de mesas que não te cabem mais. E quando você visita, né? Às vezes a gente tem a permissão de se assentar à mesa que não nos cabe mais. Só para que venhamos descobrir que não é mais para nós. Já não conecta mais conosco. Amém? Mas essa mesa não significa no sentido literal. Pode ser uma mesa, pode ser um lugar, pode ser um grupo de pessoas. Sabe quando o Senhor fala assim, tenho algo novo, tô fazendo já algo novo, já preparei, olha, sai desse lugar e vai pro outro. Se transita, aí você tem um apego muito grande. Eu quero contar rapidamente aqui uma história. Eu já devo ter contado aqui. Mas rapidamente uma história sobre a minha vida. Bem no passado, não conhecia Cristo. Eu trabalhava nas lojas americanas. E eu fui para abastecimento de loja. E eu fiquei na parte dos brinquedos. Eu me apaixonei por aquela área. Me apaixonei por aquele universo de arrumar os brinquedos. De botar os ursos tudo em ordem. Por mais que o povo ia bagunçar, arrumar tudo. Os brinquedos se tornaram a minha paixão e ganharam meu coração. Era trabalhoso? Muito trabalhoso. Brinquedo, área de criança. Mas eu tinha um apego para arrumar aquelas prateleiras. E quando eu fui promovida a assistente de loja, o gerente, ele me colocou para a parte da utilidade. É uma área também bem legal. Mas eu acho que dá trabalho quanto? Porque o pessoal tira as panelas do lugar, você tem que arrumar, tem que dobrar a toalha e tudo mais. O trabalho era praticamente em questão de trabalho era o mesmo. Mas o meu coração, ele estava no brinquedo. Então, eu não me dediquei como eu me dediquei no brinquedo. Eu não me entreguei como eu me dediquei naquela parte dos brinquedos, na seção dos brinquedos. E qual foi a consequência disso? A consequência disso foi que eu fui mandada embora. Porque o meu trabalho não fluiu. Aquela pessoa que se dava, que trabalhava mesmo, não fluiu. Então, a consequência foi que eu fui mandada embora. E na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Quando a estação mudou, quando ele te leva para outro lugar, quando ele te leva para outras mesas, para outras companhias, mas você ainda está com apego emocional nas outras e você não desenvolve o lugar que ele está te chamando, você fica sempre, de vez de viver o novo, pensando no velho, pensando, olhando para trás, nas coisas que já se foi, naquilo que ele falou que não é mais para você, consequentemente, você vai acabar morrendo espiritual. Porque você quer viver aquilo que já não te cabe mais. Você vai viver aquilo já que o Senhor já não tem mais para você. Mas o Senhor, ele é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que ele nos permite, muitas das vezes, voltar nesses lugares ao qual a gente tem esse apego emocional, para a gente experimentar e ver, isso aqui não me cabe mais. Esse lugar não é mais para mim. No seu espírito, você vai se sentir não mais pertencente. Tu vai se sentir, vamos botar uma expressão, um peixe fora d'água. Tu vai falar assim, não é mais o meu habitat. Não conecta. Por quê? Porque o espírito já te ligou a outra coisa. Ainda que você ainda não esteja vivendo. Ele está te preparando para viver. Mas no seu espírito, como você está no preparo, aí eu fico com saudade, porque eu quero viver algo, mas aí você sente, eu não conecto, eu tenho que me preparar e esperar aquilo que ele vai entregar, porque é isso que meu espírito está conectando. É nesse lugar que meu espírito vai se sentir em casa. Então, tem mesa que não te cabe mais, mas o Senhor vai te permitir voltar só para que você perceba que não te cabe mais, você não se conecta mais, você não vai se sentir mais pertencente. A palavra do Senhor já trouxe aqui, mas ela é maravilhosa. Em Jeremias 29, eu não vou me atentar ao como texto, mas aquilo que eu quero aplicar. Jeremias 29, no 11 e até o 13, vai dizendo assim, porque eu sei os pensamentos que eu tenho
sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então me invocarai e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando procurares por mim de todo o seu coração. Às vezes, nesse cenário de transição, você pode se sentir só, você pode se sentir deixada de lado, você pode se sentir não mais pertencente a lugar nenhum, como se o propósito acabou, como se nada aconteceu e não vai acontecer. Talvez você não entenda por que eu não pertenço mais àquele lugar, por que me tirou, se estava tão bom, estava tão, sabe, gostoso de estar, por quê? Aí a gente precisa pensar, Deus é o conhecedor de todas as coisas. Ele sabe aonde quer nos levar, onde quer nos colocar. Deus sabe aquilo que Ele está preparando para nós. Então a palavra dele já vai dizendo, bem sei eu o pensamento que eu tenho sobre vós. E não é para que você sofra, não é de dano, não é de tristeza, não é para que você se sinta só. Eu só estou te transitando. E no processo da transição tem um maturamento, porque você precisa estar maduro para a próxima estação, você precisa estar preparado para aquilo que Ele vai te entregar. Então o processo da maturação é o processo que Ele vai estar ali, ó, te lapidando, te ajudando, te preparando para experimentar das novas mesas, das novas coisas que tem. Não significa que a antiga era ruim, que era, pelo contrário, se você tem apego porque era bom, mas só não está mais conectando no novo de Deus para a sua vida. Novo, já diz, são coisas novas. Viveremos coisas novas. Podemos viver coisas novas com o mesmo grupo antigo? Sim, se Deus achar que tem que transitar o grupo, mas se Ele achar que não. Ele que sabe o pensamento que tem de nós. É Ele que sabe. E quando que vamos encontrar? Quando entregarmos, buscarmos Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa entrega. Às vezes a gente está com dúvida da transição, está com medo. Busca o Senhor de todo o seu coração. Entrega isso para Ele. Fala com Ele, Pai, tá confuso aqui. Se o Senhor não quer revelar tudo, mas só me ajuda a transitar bem, da maneira que te agrada, da maneira que é correta. Então hoje, talvez você está nessa transição e você ainda não conseguiu se firmar ou entender, está tudo muito novo, está tudo muito confuso, mas o que eu posso te dizer é confia no Senhor, confia nele, porque se ele está te transitando ali, porque ele tem algo mais profundo para você, ele tem algo que ele está confiando a você, algo novo que ele vai confiar nas suas mãos. Então confia nele, descansa nele, vive o hoje, o que ele tem te dado hoje. Você não precisa ficar com o pensamento acelerado no que tá por vir, qual mês que você tá, quem eu vou conhecer, o que eu vou viver. Não acelere o seu coração, não fique com o coração acelerado. E também não fique com o coração entristecido, como se você foi desconectado, você foi abandonado. Você não foi abandonado, você está sendo preparado, lapidado para aquilo que está por vir, para aquilo que ele está preparando, porque ele sabe o pensamento que tem sobre nós. E ele sabe porque Deus viu algo e estava acontecendo algo ruim, por isso que ele vai me transitar. Não, nem sempre ele vai tirar de lugares porque o lugar é ruim, nem sempre. José, quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi preso, tudo que ele passou, ele não saiu de um lugar ruim. Só que no meio da família dele, ele não tinha mais como crescer. Ele estava ali muito acolhido pelo pai. Ele poderia desenvolver até um pouco, sim, mas o propósito que Deus tinha para ele não era ali no meio do pai. Ele ia alimentar uma nação. Ele ia cuidar da sobrevivência humana. E ele precisava estar aonde estava o comando. Então ele precisava se transitar. Foi fácil para José essa transição? Não, porque também pode ser que Deus te tire de um núcleo bom, de mesas boas, amizade boa, busca, que o seu espírito tá ali entregue, você tem bom relacionamento e te levar para um lugar mais difícil, mais árduo, mas que é super necessário para você ser lapidado. Nós somos lapidados com as adversidades. Nós crescemos, muitas das vezes, com uma palavra que nos fere, com esquecimento, para que a gente entenda que é Ele que é o primeiro, Ele que sempre será, é Ele que não te abandona. Então, assim, qual foi a mesa do novo de José? Foi um calabouço. Poço, depois foi ficar na casa de Potifar, quando parecia que as coisas pelo menos estavam se ajustando. Eu trago como calabouço tipo a prisão, porque naquela época, devia ser meio estranho. Foi preso, foi a prisão, a calúnia, a mentira, o engano, de tudo que ele se entregou para aquela família. Até
chegar aonde Deus tinha preparado para ele como governador, ele precisou passar por lugares não fáceis. Ah, tá me botando medo, não tô botando medo. O novo de Deus, ele pode ser diversas coisas, mas uma certeza, clareza que nós temos aqui, porque eu sei os pensamentos que tenho de sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então ele tem pensamentos bons sobre nós. Ele não tem pensamentos ruins. Só que às vezes para a gente chegar como governadores, a gente precisa ser escravos. Então hoje, né, o que mais eu não, o Espírito Santo, né, através de mim, quer comunicar conosco, porque eu também estou em transição, eu também estou vivendo essa transição, e o que ele quer comunicar conosco, que ele é que sabe. E ele tem pensamentos bons sobre nós, pensamentos de paz, então só nós precisamos descansar e confiar, porque logo ele nos apresenta o novo. Lembrando que ele já me apresentou o novo. E adaptação, eu sei que não é fácil. Se adaptar num lugar com pessoas, não é fácil o processo de adaptação, mas é necessário. Então, seja guiada totalmente pelo Espírito Santo, viva tudo que o Espírito Santo te ordenar, que vai ser bem mais leve, vai ser bem melhor. Então, não fique saudoso, não fique preso a aquilo que ficou para trás, as mesas que ficaram para trás, o convívio que ficou para trás, não fique preso, mas se abra para o novo, porque se seu coração ficar lá atrás preso, você não vai viver o novo, você não vai se conectar e você vai acabar morrendo, porque o antigo já não te cabe mais, e se você não abraçar o novo, você vai acabar morrendo. Então, abrace tudo que o Senhor te der, abrace o novo, abrace as transições. Verônica, graças a Deus eu não tenho transição, eu tô muito bem. O Senhor não falou que vai me transicionar. Aproveita bem, sabe? Desfruta bastante, para quando chegar o tempo você saber, não pode ficar preso. Tem que deixar ir, tem que deixar o novo vir. E o novo vai ser também bom. Você vai desfrutar de coisas novas e vai aprender coisas novas. Então, fique com essa mensagem, que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você saiba, para viver o novo, tem que deixar o velho ir. Tem que deixar ir. E, às vezes, o Senhor vai te permitir, você vai insistir tanto, você vai falar tanto para ele que tá com saudade, ele vai falar assim, vai lá, senta. Aí você vai sentar e falar assim, não tô me sentindo confortável aqui. É porque é hora de eu ir para outro lugar, para outra mesa. E é sobre isso. Fica com Jesus. Tenha um dia abençoado. Medita nessa palavra.